Pode oferecer teu sorriso ao Senhor como sacrifício vivo. Dá um ha-ha-ha aí na cara do diabo. Aleluia! 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 Você está rindo? Você está rindo pela fé? Você está rindo no seu 2019? Você está rindo sua cura? Você está rindo sua casa? Você está rindo seu carro? Você está rindo sua promoção? Oh, aleluia! Você está rindo sua viagem para a Europa? Você está rindo sua viagem para os Estados Unidos? Oh, aleluia! Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Oh, aleluia! Aleluia! Seu apartamento novo. Você pode dar um ha-ha-ha para cada suíte no seu apartamento novo. Para cada vaga na garagem. Ha-ha-ha. 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 Eu já dei 4 ha-ha-ha. Ensina aí essa pessoa que está do seu lado a dar um ha-ha-ha. Ensina ela aí. Ela não sabe não. Ensina ela. Quebra toda a cara de jumento. Toda a cara amargurada. Quebra. Ha-ha-ha. Obrigado, Senhor. Aleluia. 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 Dá um sorriso de crente para essa pessoa que está do seu lado. Pode se assentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, pessoal da música. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que você está feliz. Eu sei que você é uma pessoa feliz porque você tem a alegria do Senhor por dentro. A alegria do Senhor que nos fortalece, que é a nossa força, é o nosso sustento, amém? Amém. Sabe, é bom saber que a alegria do Senhor é fruto do Espírito, porque a gente não depende das coisas acontecendo para a gente se alegrar. Na verdade, a nossa alegria é que vai provocar as coisas acontecendo. Quando você se alegra no Senhor, você se fortalece, você está pronto para enfrentar qualquer situação. Sabe, crente fraco é crente que não se alegra. A gente não pode fazer da alegria apenas um discurso ou apenas algo que a gente fale sobre ela num dia de culto. A gente deve viver a alegria do Senhor. A alegria do Senhor nos fortalece. Eu não sei quanto a você, mas a gente precisa se fortalecer todos os dias. E é por isso que o apóstolo Paulo disse que nós devemos nos fortalecer na força do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. A força do Senhor, o poder de Deus está disponível e está dentro de você. Você tem por dentro o poder de Deus. Amém. Sabe, hoje é um dia, é o nosso último culto da celebração do ano. A gente está terminando o ano, e não que a gente seja místico no sentido de achar que se de 11h59 para meia-noite a gente virar o ano ajoelhado, as coisas vão melhorar. Isso é quase comer um prato de lentilha gospel. Não é assim que as coisas vão acontecer, são decisões. Nós tomamos decisões. Na verdade, para muitas pessoas aqui, o ano já começou. O ano novo já começou, a gente já está vivendo o ano novo.
porque a gente experimentou mudanças, a gente enfrentou situações que a gente venceu, a gente já está vivendo um ano novo. Não é algo místico, não é uma simpatia evangélica, a gente crê mesmo que aquilo que Deus prometeu vai acontecer, e a nossa fé está baseada naquilo que a palavra diz. Amém? Sabe, eu vou lhe dizer, por mais que a gente esteja às vésperas da véspera do ano novo, amanhã termina 2018, e no dia seguinte começa 2019. Mas tudo aquilo que Deus falou para nós que iria acontecer, vai acontecer. E eu quero essa noite dizer para você, não desista das promessas do Senhor. Porque Ele não desistiu de você. Vai acontecer. Pastor, não aconteceu até hoje, o ano ainda não acabou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Não tem absolutamente nada que vai deixar de acontecer. Mas eu quero ler duas passagens com você, bem conhecidas. Uma está em Gálatas, no capítulo 6. A gente vai começar por lá, Gálatas, capítulo 6. Aleluia. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Aleluia, aleluia. A partir do versículo 7, Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: não vos enganeis. Fala para a pessoa que está do seu lado, não se engane. Sabe, eu já disse algumas vezes aqui que sempre que você ler uma exortação dessa, é porque existe a possibilidade de nós nos enganarmos naquilo que vai ser tratado. Então, quando o apóstolo Paulo foi inspirado pelo Senhor para dizer para a igreja de Gálatas, não se engane, e ele vai tratar de um assunto específico, é porque existe a possibilidade de pessoas se enganarem nesse assunto. E é interessante porque ele vai tratar de um princípio, de uma lei espiritual, que não é uma lei evangélica, não é uma lei para os crentes, mas é uma lei espiritual. Qualquer pessoa que praticar essa lei espiritual vai colher os benefícios, os resultados da prática dessa lei. É um princípio, uma lei. É como a lei da gravidade, são como as leis naturais. Leis espirituais, elas transcendem as paredes da igreja evangélica. São leis naturais, são leis espirituais, perdão. São leis de Deus. E esse princípio que ele vai tratar aqui, a gente deve considerar, e se a gente considerar como está escrito, não precisa de uma grande revelação, a gente só precisa praticar a palavra. A gente vai se ver livre de muitas situações, de muitos problemas, se a gente considerar essa verdade da palavra. Não vos enganeis, de Deus não se zomba ou se escarnece, dependendo da sua versão, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Amém. Sabe, quando vai chegando no final do ano, a gente faz aquele balanço, né, de tudo que aconteceu na vida da gente, a gente lembra, e eu vou dizer para você, 2017 foi um ano muito bom, 2018 foi um ano muito melhor, a gente foi muito abençoado, em 2017 muitas coisas boas aconteceram na vida da gente, e 2018 muito mais coisas boas estão acontecendo, porque ainda não acabou o ano. Amém. Talvez você se lembre e pense, porque é natural que o homem sempre se lembre dos problemas. Mas a gente não deve considerar os problemas. Porque por mais que eles tenham acontecido, eles não tiveram força suficiente para paralisar a vida da gente, porque a gente está aqui. Algumas pessoas tiraram a própria vida, algumas pessoas desistiram de viver, algumas pessoas largaram tudo. A gente está de pé. A gente está perseverando. Sabe, eu sei que para algumas pessoas, elas podem dizer, pastor, eu estou sobrevivendo. Não, a gente não está sobrevivendo, a gente está vivendo a vida abundante do Senhor. A gente está vivendo a vida do tipo de Deus. Zoe, a própria vida de Deus, é o que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo de dentro para fora. Então, se tem dinheiro, a gente está feliz, se o dinheiro não chega, a gente está feliz também, porque a nossa provisão a gente tem por dentro. A gente está vivendo de dentro para fora. Então não importa o que acontece, a gente está crendo e confiando no Senhor, por mais que durante 364 dias do ano, aquela palavra que o Senhor nos deu não tenha se manifestado ainda tem hoje e amanhã. A gente continua alegre, a alegria do Senhor a gente tem por dentro, a gente vive de dentro para fora. Sabe por que pessoas desanimam, desistem da vida, pessoas retrocedem, porque elas querem viver de fora para dentro. A gente vive de dentro para fora.
as nossas realidades em Deus, quem nós somos em Cristo Jesus, todo recurso que a gente tem por dentro, é daqui e é aqui que a gente está considerando que as nossas saídas, os nossos escapes, as soluções, as saídas, as provisões, elas vão se manifestar. Se crermos em Jesus, como diz as Escrituras, é do nosso interior que vão fluir os rios. A gente vive de dentro para fora. Nós não vivemos de fora para dentro, nós não dependemos das circunstâncias, nós não dependemos de coisas acontecendo, nós não dependemos da opinião de ninguém, do posicionamento de ninguém, do que ninguém acha. A gente depende só de Deus e a gente tem Deus habitando em nós. É por isso que a gente tem que olhar para dentro. Sabe, a palavra diz que Ele nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Que aqueles que se achegam a Ele, Ele de maneira nenhuma lançará fora. Então pode ser que você tenha tido uma experiência de ter sido abandonado, de pessoas não considerarem tanto você, de pessoas decepcionarem você, mas a gente não vive de fora para dentro, mas de dentro para fora. De dentro para fora, Ele disse, eu nunca vou te abandonar, eu jamais vou te deixar. Ele disse, aqueles que se achegam a mim, eu de maneira nenhuma os lançarei fora. Então a gente vive de dentro para fora. Amém? A nossa vida, a gente vive de dentro. Sabe, é por isso que a gente tem uma vida em Deus em qualquer lugar. A gente não depende do monte para se aproximar de Deus. A gente pode subir o monte para orar, mas a gente pode orar também antes de subir o monte. A gente pode orar no caminho em que a gente está subindo o monte. Deus não está no monte, Deus não está nem no cume do monte, nem no pé do monte. Deus está em nós. Amém. O monte não é um lugar mais santo do que aqui embaixo, mas pode ser que você tenha o propósito de se separar, e o único lugar que você encontra para se separar é no monte. Eu considero que existem outros lugares que você pode se separar para estar orando, mas se você acha que só tem um monte para você orar, só tem um monte para você se separar, não tem problema nenhum. Agora, quando você decidir subir o monte, lembre-se que Deus vai subir com você, porque Ele habita em você. Ele não está lá no monte te esperando. Ele não está no galho da árvore que pega fogo quando você vai para o monte. Não, Deus não está lá, Deus está aqui. Ele habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo. Deus habita em nós. Cada um de nós é templo do Espírito Santo. Então a gente não vai buscar lá, a gente vai agradecer talvez, a gente vai celebrar o Senhor separado. Jesus, ele precisava em alguns momentos do seu ministério se separar, e às vezes o único lugar que ele encontrava onde ele poderia se separar, estar a sós com Deus, era no monte. Mas hoje nós temos mais recursos. Eu não estou dizendo que é errado ir para o monte. O errado é achar que Deus está no monte. Deus não está no monte, Deus está em você. Amém. Deus habita em você. Então, quando a gente vai considerar tudo aquilo que a gente já viveu, todas as nossas experiências, se a gente for pensar nas coisas que não deram certo, nos problemas que nós enfrentamos, nas coisas ruins que aconteceram, a gente tem que considerar essas coisas pensando no que a gente errou ou o que foi responsabilidade nossa para não ter dado certo. Mas a gente nunca deve pensar no que não deu certo com um sentimento de culpa, com um sentimento de condenação, porque não há mais condenação para aquele que crê. Nós somos a justiça de Deus. Se em algum momento eu errei, eu vou considerar qual foi a minha falha para não cometê-la mais. Mas eu sigo avançando. Continuando. E sabe, quando eu considero que tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe, eu vou escolher bem as minhas sementes. Eu vou escolher bem o que semear. Olha que coisa interessante, versículo 8. Porque o que semeia a sua carne, da carne colherá corrupção. Uma outra palavra para corrupção é destruição. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Que quer dizer qualidade de vida de Deus e não quantidade de dias. Amém. Você pode desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida se você decide viver e andar no Espírito. E deixa eu tentar explicar o que é andar no Espírito. Andar no Espírito não é andar como um fantasma, não é andar como um extraterrestre. Andar no Espírito é andar na palavra.
Se a palavra diz faça isso, você faz o que a palavra diz. Se a palavra diz não faça isso, você não faz o que a palavra diz. Então você está andando no Espírito. E se você está andando no Espírito, você está semeando no Espírito. E do Espírito você vai colher para a sua vida e para a sua família qualidade de vida de Deus. Agora, quando você decide andar na carne, o que você vai colher não é bom. Então a gente deve considerar bem o que a gente semeou, administrar o que a gente está colhendo agora, mas semear o que a gente quer colher em 2019. O que você quer colher? Sabe, eu vou lhe dizer, se você quer colher simpatia, seja simpático. Se você quer colher amor, seja amoroso. Se você quer colher amizade, seja amigo. Amém. Aleluia. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. E sabe, essas verdades aqui nos levam para aquele lugar de responsabilidade. Então, se eu vou considerar o que aconteceu em 2017, em 2018, o que não deu certo, o que não funcionou, onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? Eu não estou pensando com um sentimento nem com um peso de condenação. Eu estou considerando para não errar mais. Amém. Sabe, a Bíblia diz que eu devo trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E a gente vai falar sobre esperança hoje. Mas o que eu trago à minha memória são coisas boas. E mesmo lembrando dos meus erros, eu vou trazer isso à minha memória para não cometê-los novamente. Isso é trazer à memória coisas boas. Não um sentimento de condenação e de culpa. Porque quem nos acusa é o diabo. Jesus é o nosso advogado, amém? Está julgando as nossas causas, está ao lado do Pai, intercedendo por nós. O sangue dele ainda fala. Aleluia! Nós fomos justificados e nós somos a justiça de Deus. E a gente pode entrar na presença de Deus, por assim dizer. E estou falando de relacionamento, porque eu sei que você sabe que você vive na presença de Deus. E já disse isso aqui essa noite, Ele habita em você. Mas quando a gente fala de relacionamento, e a Bíblia usa esses termos, e a gente vai ver direitinho. Mas eu quero te mostrar essa mesma passagem na versão A Mensagem. Se você tem aí essa versão, você pode ver comigo. Mas Gálatas capítulo 6, na versão A Mensagem, a partir do versículo 7. Aleluia! Você está comigo? Gálatas, no capítulo 6, a partir do versículo 7, na versão A Mensagem, diz assim: não se enganem, ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe o que plantou. Quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros e a Deus, colherá o mal. O resultado de sua vida será frutos inúteis. Mas aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito faça a obra de crescimento nele, terá uma colheita verdadeira, vida e vida eterna. Aleluia! Sabe, a gente pode pensar que a gente tem como, de alguma maneira, enganar a Deus, mas isso é uma bobagem pensar isso, porque Deus vê todas as coisas antes que as palavras cheguem aos nossos lábios, Ele já sabe, já conhece a intenção do nosso coração. Deus conhece a gente mais do que a gente mesmo. Deus não se surpreende com a gente. Quando alguém comete um erro, Deus não fica chocado no céu. Meu Deus, como ele errou. Não, eu mesmo, como ele errou. Não, Deus não pensa assim. Deus sabe o que vai acontecer. Na verdade, passado, presente e futuro é um eterno presente para Deus. Porque Deus está num tempo chamado Kairos, que não é medido como o nosso tempo Cronos. Deus sabe exatamente o que vai acontecer e Deus não fica surpreso com coisas que vão acontecer. Deus já sabe o que vai acontecer na nossa vida amanhã. É por isso que Jesus disse que nós não precisamos andar ansiosos, porque Ele já está no nosso futuro. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Por quê? Porque aquele que pode já está no nosso amanhã. É por isso que Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Não fique preocupado nem gerando mal para o dia seguinte. O que você deve pensar sobre o dia seguinte é que a sua provisão já está lá. Amém. Quando eu penso em 2019, eu sei que todos os dias de 2019 a minha provisão está lá. Sabe, eu já disse isso aqui uma vez e vou dizer de novo. Eu jamais vou confessar que os últimos dias do mês serão piores do que a primeira quinzena do mês. Pastor, mas só é bom no dia 5, só é bom no quinto dia útil do mês, só é bom no dia 10 quando o salário chega. Não, é bom todos os dias e para quebrar essa mentalidade vai ser melhor ainda no final do mês.
A gente precisa crer que a provisão que a gente precisa está dentro de nós. Se está dentro de nós, ela não depende do meu salário. O meu salário vem do lado de fora, a minha provisão vem do lado de dentro. Aleluia. Glória a Deus. Então, lá em Hebreus, no capítulo 10, uma passagem bem conhecida, Hebreus capítulo 10. Aleluia. Você está comigo? Amém. Hebreus capítulo 10. Aleluia. A partir do versículo 19, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, tem algum irmão aqui? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Diga, Deus é fiel. A irmã Obreira Dalva está por aí? Não, né? Deus é fiel. A gente precisa confiar que Deus é fiel. E sabe, eu vou lhe dizer, Jesus, ele comprou esse acesso, e o Santo dos Santos não está em um lugar distante, não está em um lugar onde você vai buscar o Santos dos Santos, está onde você está. Sabe, esse Santo dos Santos é o lugar que você decide se relacionar com Deus, seja na sua casa, dentro do ônibus, e mesmo na igreja, pessoas podem participar do culto e não entrar no Santo dos Santos. Nós vivemos nos Santos dos Santos, mas não desfrutamos do Santo dos Santos, se nós não temos esse entendimento de que temos acesso a Deus. E eu vou lhe dizer, muitas vezes, culpa e condenação impedem crentes, filhos de Deus, que Deus quer abraçar, que Deus quer mimar, que Deus quer carinhar, e impede essas pessoas de desfrutar da bondade de Deus, porque elas se sentem culpadas. E a Bíblia diz que Satanás é o acusador da nossa alma. Toda acusação tem o propósito de impedir você de desfrutar daquilo que é seu, daquilo que te pertence. Mas nós temos consciência de justiça, amém? Amém. Somos a justiça de Deus. Amém. Diga, eu sou a justiça de Deus. Aleluia. O diabo não tem como impedir você de se relacionar com Deus. A única pessoa que pode impedir você de entrar nesse relacionamento é você mesmo. Deus não vai impedir você de se achegar a Ele, porque Ele está desejando isso. A Bíblia diz que antes de Jesus ter morrido, ter sido crucificado, morrido, ressuscitado, assentado à destra do Pai, e ter comprado a cada um de nós, antes de nós termos nascido de novo, a Bíblia diz que Ele buscava por toda a terra verdadeiros adoradores, que o adorassem em espírito e em verdade. Eu vou lhe dizer, Ele encontrou a eu e a você em Jesus Cristo. Ele está desejoso de se relacionar com a gente. Esse é o desejo de Deus. Deus quer mais do que você se relacionar com você. A única pessoa que pode impedir esse relacionamento, comprometer esse relacionamento, é você, se você não estiver desfrutando da presença dele, como a Bíblia ensina, com intrepidez, com ousadia, com um coração correto, com a consciência purificada, lavada pela palavra. Sabe, quando a gente erra, a gente confessa que a gente erra e a gente assume o erro e a gente sai do erro. O erro não é o fim da linha, não é o fim da história. Na verdade, o erro é a oportunidade da gente começar de novo agora da maneira certa. Nunca é o fim da história. Para Deus nunca é o fim da história. Para algumas pessoas sim, para Deus não. Pessoas podem te acusar pelo um erro que você cometeu o resto da sua vida. Deus não vai nem se lembrar mais do seu erro. Então deixa a pessoa ficar lembrando do seu erro, mas você esqueça do seu erro. Porque Deus já esqueceu. Amém. Você foi alcançado, perdoado, justificado, e a Bíblia diz, inclusive, glorificado. Amém. Agora, viva essa nova vida, desfrute dessa nova vida. A Bíblia diz que viver em Deus é viver em novidade de vida. Tem coisas novas para a gente viver em Deus todos os dias. Amém. Agora veja que algo que a gente precisa considerar. Devemos manter firme a confissão da esperança.
Sabe, devemos manter firme o falar a mesma coisa. Você não pode dizer e confessar um dia num culto, num ambiente onde estamos falando sobre prosperidade, eu sou próspero, e no dia em que as coisas apertam, dizer eu sou pobre. Ou você é próspero, ou você é pobre. De uma mesma fonte não pode jorrar água salgada e água doce. Ou você é filho, ou você é sobrinho. Ou Deus é seu pai, ou não é. Ou você é filho de Deus, ou não é filho de Deus. Não tem mais ou menos um dia filho, um dia eu não sou muito filho, outro dia eu sou filho. Não, ou você é, ou você não é. Amém. Aleluia. Aquele que fez a promessa, ele é fiel. A Bíblia diz que nós devemos manter firme a confissão da nossa esperança. Uma outra palavra que pode ser traduzida, que foi traduzida por esperança, pode ser expectativa. Sabe, e eu estava vendo no dicionário essa palavra expectativa, ela é esperança fundada em promessa. Sabe, devemos manter firme a confissão da nossa expectativa. Manter firme a confissão da nossa esperança fundada em promessa. Eu vou lhe dizer, a Bíblia é um livro de promessa. O nosso Deus é um Deus de promessa. Sabe, toda palavra que Deus deu, liberou, não vai cair. Ela vai se cumprir. Sabe, devemos manter firme a confissão daquilo que a gente está esperando em Deus, das nossas expectativas em Deus. Sabe, a nossa expectativa, ela é fundamentada em promessa, é fundamentada na palavra. O que eu estou esperando em Deus está fundamentado naquilo que Deus disse. E vai acontecer. A única possibilidade de não acontecer aquilo que eu já recebi no meu espírito é se eu mudar a minha confissão. Mas se eu me mantiver firme, como a palavra diz, falando as mesmas coisas, vai acontecer. Você não pode começar a declarar um apartamento de 4 suítes, e depois mudar para 3, e depois mudar para 2, e depois mudar para 3 novamente, depois para 4. Vai demorar muito para acontecer. Você precisa ser específico naquilo que você quer de Deus, porque Deus vai te presentear, porque Ele é bom. Um dia a pessoa quer de um jeito, aí sai uma notícia sobre financiamento da Caixa Econômica, a pessoa já muda a confissão, aí sai uma outra mensagem, não está bom para conseguir imóveis. Eu vou lhe dizer, está bom para receber promessa. Seja o governo que for, seja a economia que for, se você confia em Deus, se você crê em Deus, vai acontecer. Pessoas estão mudando o tempo todo de humor, e a Bíblia diz que um homem de ânimo dobre não vai alcançar coisa alguma. O nosso ânimo deve ser a alegria do Senhor brotando da gente todos os dias. É em todas as circunstâncias. E mantendo firme a confissão. Declarando o que você quer que aconteça na sua vida. Não teve um só dia da nossa história aqui nesse lugar que a gente não creu, ou que a gente falou diferente do Rema chegando aqui em Mesquita e na Baixada Fluminense. Não é talvez, será, não sei se é a vontade de Deus, acho que Deus não quer mesmo que o Rema venha para cá. A gente nunca falou isso. A gente sempre, desde o começo, agradeceu a Deus pelo Rema chegando aqui na Baixada Fluminense. Amém. Sabe, eu estou dando esse exemplo para você porque é assim que funciona, é assim que fé opera, é assim que fé vai trazer coisas para a sua vida. Amém. Não importa as circunstâncias, não importa a receita, não importa as despesas que vão surgir, não importa a quantidade de pessoas, não importa a opinião das pessoas, não importa a confissão das pessoas, o que importa é a sua confissão. Mantenha firme a sua confissão. Amém. Aleluia. Isso funciona em todas as áreas. Na sua saúde, mantenha firme a sua confissão. Amém. Você é sarado, fim de papo. Não importa o diagnóstico do médico, e a gente considera a sabedoria, o preparo, a gente não está desconsiderando absolutamente nada, a gente não está dizendo que você não deve tomar o medicamento que foi prescrito pelo médico, fazer o tratamento ou qualquer exame que o médico indique para que você faça, mas eu estou dizendo para você, você é curado. A palavra diz isso. E a gente deve manter firme a nossa confissão. Quando o sintoma chega, a primeira coisa a se fazer é obrigado, Senhor, porque eu sou curado. Pastor, mas isso não é verdade porque está doendo. É verdade porque a palavra diz. Jesus orando disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
E se eu quero ver as coisas acontecendo na minha vida, aí eu vou lhe dizer, manter firme a confissão é semear no Espírito. Porque é andar na palavra. Então eu me mantenho falando as mesmas coisas. Quando você pensa no seu ministério, no seu chamado, você deve falar as mesmas coisas. Ah, está demorando a acontecer. Ah, não sei mais se meu chamado é esse, porque se fosse já tinha acontecido. Você está sendo uma pessoa de ânimo dobre, um dia você fala uma coisa, outro dia você fala outra. Se você for chamado para ser um apóstolo, se você for chamado para ser um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre, ou um ministério de socorros, mantenha firme a sua confissão. O maior interessado em que você cumpra o chamado de Deus para a sua vida é Deus. Ele não vai impedir que as coisas aconteçam. Agora, a gente deve se manter falando as mesmas coisas. Vai acontecer. Vai acontecer, o meu chamado vai acontecer, o meu chamado vai ser do jeito que Deus falou, o meu chamado vai ser do jeito que Deus preparou desde a eternidade. Ninguém vai impedir que aconteça, nenhum ministro vai impedir que meu chamado se cumpra, porque não foi ministro que me chamou, foi Deus. As palavras que estão sobre a sua vida, elas vão se cumprir. Talvez elas não se cumpram no tempo, nem do jeito que você achou que elas iriam se cumprir, mas será do jeito que Deus quer. Mas vai acontecer. Amém. Você acredita nisso? Amém. Aleluia. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, diz assim, não precisa abrir se você não quiser, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, em Jesus, o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Aleluia. Jesus é o sim e o amém a respeito de todas as promessas. Algumas pessoas dizem, eu me lembro de ter aprendido isso logo no começo da minha caminhada, que Deus tem sempre 3 respostas. Sim, espera e não, né? Não, Deus não tem nenhuma dessas respostas. A única resposta de Deus é sim e amém. E Jesus é o sim e o amém. Todas as promessas que estão na palavra, Jesus é o sim e o amém. Jesus não está querendo que a palavra não aconteça na sua vida, Ele está querendo que se cumpra a palavra na sua vida. Ele é o sim e o amém. Amém. Você acredita nisso? Sabe, esse é um motivo para a gente se alegrar, saber que a vontade de Deus é que a palavra se cumpra na nossa vida. E eu vou lhe dizer, ela vai se cumprir, não tem absolutamente nada que impeça a palavra de se cumprir na nossa vida, a não ser que a gente não faça aquilo que está escrito na palavra. Se a palavra manda a gente perseverar, a gente deve perseverar. Se a palavra manda a gente ficar firme, a gente deve ficar firme. E tem um texto aqui muito interessante, estou só localizando aqui para você, que está em Hebreus, no capítulo 6. Aleluia. Hebreus, capítulo 6. A partir do versículo, deixa eu só confirmar, 10. Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Deixa eu ler a partir do versículo 9. Você achou? Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim, quanto a vós outros, todavia, ó amados, tem algum amado do Senhor aqui? Diga, está falando comigo. Estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisas melhores para acontecer na sua vida por causa da salvação que está em você. Sabe, talvez você diga, olha, já aconteceu tanta coisa boa que eu já estou no lucro, mas Deus ainda tem mais. Existe o infinitamente mais, além de tudo aquilo que a gente pede ou pensa, está além daquilo que a gente imagina, está além daquilo que a gente pensa. A gente pede até certo ponto, porque Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, que nós conhecemos em parte. A gente não conhece tudo. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer no nosso futuro, a não ser que, além de saber do que a palavra vai se cumprir. Mas eu não sei exatamente como vai ser. Deus sabe. Então, quando eu peço, Deus me dá além daquilo que eu peço. Além daquilo que eu creio. Porque Ele conhece o meu futuro, que eu não conheço. Ele sabe o que eu vou precisar lá na frente. Amém. Aleluia. É por isso que os solteiros é bom que confiem no Senhor. Porque Deus sabe o que é melhor para vocês. Sabe, Deus não tem uma outra banda da laranja gospel. Deus não tem a cara metade gospel para você. Deus não escolhe por você. Mas Deus pode guiar você a não entrar numa furada. Amém. Porque o nosso Deus é um Deus de planos e propósitos.
Deus não quer que o seu propósito seja comprometido por causa de uma paixão, por causa de desejo sexual. Diga amém, pelo amor de Deus. Deus tem o melhor para você. A Bíblia diz que o Espírito da verdade nos guia a toda a verdade. Toda a verdade é toda a verdade. Ele nos anuncia as coisas que haverão de vir. Eu sei que às vezes o desejo e a paixão pode cegar, pode ensurdecer. As pessoas podem deixar de ouvir conselhos. E depois de algum tempo a gente tende a dizer, bem que papai falou, bem que mamãe falou, e no nosso contexto, bem que a gente foi orientado pela liderança. Mas parece que a paixão, o desejo, cega e ensurdece, e a gente deve ser guiado pelo Espírito em todas as áreas. Amém. Aleluia. Que bom que você concorda. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Olha que coisa interessante, deixa aberto aí que a gente vai continuar lendo. Mas olha como a gente demonstra o amor e como a Bíblia fala como o amor é demonstrado. As pessoas dizem, olha, eu ando em amor. Não, eu amo, eu tenho andado em amor, eu amo o Senhor, eu amo a igreja. Mas a Bíblia diz que Deus ele não é injusto e Ele vai recompensar, não vai se esquecer do nosso trabalho e do amor que a gente evidencia com o nome dEle, pois servimos e continuamos a servir. É assim que se demonstra o amor por Deus. A gente pode pensar de um monte de jeito de demonstrar o amor de Deus, que tradicionalmente pessoas dizem, eu demonstro meu amor porque eu sou um adorador extravagante. Então, como se diz aí, a pessoa extravaga. É extravagante demonstrando amor, exagerada, e exótica, e desequilibrada. E ela quer mostrar o quanto ama o Senhor, e a Bíblia diz que nós amamos ao Senhor servindo aos outros. Nós evidenciamos o amor que temos pelo nome do Senhor, servindo e continuando a servir. Isso quer dizer que o meu serviço não garante a recompensa se eu paro de servir. Não tem como apresentar currículo para Deus. Sabe, já fiz tanto, eu e o Rogério já ralamos tanto, já trabalhamos tanto, já pregamos em tantas igrejas, ajudamos a tantas igrejas, fizemos tantas coisas, a gente não pode pegar esse currículo, pedir para pessoas assinar, olha, já pregamos na igreja tal, fizemos eventos, conferência, avivamento, quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, foram curadas, e aí a gente vai mostrar o currículo para Deus, vai dizer, a gente já fez, a gente não precisa fazer mais. Não é assim. As coisas não funcionam desse jeito. Eu evidencio o amor porque eu servi e continuo servindo. É assim que se demonstra o amor por Deus. É isso que a palavra diz. Pastor, mas eu tenho uma opinião, um pensamento diferente. Você tem uma opinião e um pensamento diferente de Deus, não o meu. Porque é o que a palavra diz, é assim que a gente demonstra, evidencia o amor. E a Bíblia diz que quando eu evidencio esse amor, Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho. Aleluia. Sabe, a Bíblia diz que Deus é galardoador, recompensador. Isso quer dizer, eu vou dizer para você, se gaste mesmo. Eu não vou gastar minha vida assim, eu tenho outras coisas mais importantes para fazer, eu vou lhe dar um conselho bíblico. Se gaste no serviço para o Senhor, porque ninguém tem recompensa melhor do que o Senhor. Oh, aleluia. Mas eu fiz tanto e as coisas não aconteceram do jeito que eu queria. Você parou de fazer. Porque se você continua fazendo, a Bíblia diz que ele é galardoador, recompensador, e ele não é injusto para esquecer do seu trabalho. Ele não vai esquecer. Amém. Versículo 11 diz assim, desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim, diga até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, expectativa. Demonstre até o fim.
A mesma diligência. Isso quer dizer que se eu comecei a me dedicar bastante, eu tenho que me dedicar mais. Se eu me dediquei muito em 2017, 2018, 2019, eu vou me superar no me gastar para o Senhor. Porque quando eu me gasto para o Senhor, é um investimento que eu estou fazendo. Se eu fiz tanto para o Senhor em 2018, eu vou lhe dizer, a unção cresceu, há mais graça sobre a nossa vida e a gente vai fazer muito mais. Aleluia! Eu sei que a gente vai ver fotos e vídeos e imagens de pessoas passeando e viajando, e é bom se der para a gente fazer isso, mas eu vou lhe dizer uma coisa, se você se gastar tanto a ponto de não fazer ou não viajar tanto como outras pessoas viajam, há uma graça sobre a sua vida, e esse não viajar tanto não vai ser peso para você, não vai ser peso para o seu casamento, não vai ser peso para a sua família, porque nada supera a graça de Deus. Aleluia. Sabe, eu vou lhe dizer, quando Paulo ele estava sofrendo e tentando se ver livre de uma coisa e estava demorando para acontecer, ele ouviu de Jesus, a minha graça é suficiente. A minha graça te basta. Nada é mais importante do que a graça de Deus. O que a gente precisa é da graça de Deus, e eu vou lhe dizer, se a graça de Deus está sobre a nossa vida, eu vejo ministros e conheço ministros e a gente conversando e às vezes, coincidentemente, estando em lugares onde a gente encontra alguns ministros, professores do Rema, pregadores e alguns pastores que às vezes estão escalados, envolvidos em ministrações, em conferência, que no aniversário de 15 anos da filha não pôde estar, porque estava ministrando a palavra. Sabe, e aí se naturalmente a gente pensa, meu Deus, como vai ser traumatizante para uma criança não ter o pai no dia do seu aniversário de 15 anos. Eu vou lhe dizer, a graça é suficiente. Há uma graça para a criança, para o adolescente, para os seus filhos suportarem a situação, porque nada é mais importante e nada supera as recompensas de Deus. Sabe, a gente é recompensado pelo Senhor. Talvez você não tenha, por conta do seu comprometimento, o mesmo entretenimento e o mesmo lazer que outras pessoas têm. Mas você tem algo que é insuperável, recompensas do Senhor. Aquele que não vai se esquecer do seu trabalho. Qualquer coisa que você faz e continua fazendo e a sua diligência vão gerar contínuas recompensas do Senhor. Sabe, e é a Ele e para Ele que nós fazendo para os outros, mas para Ele que nós estamos fazendo. Quando nós fazemos para os outros, fazendo para Ele, não importa se os outros que nós fizemos forem ingratos, porque eu estou fazendo é para Deus. A pessoa pode não dizer um obrigado para você, a pessoa pode não dizer um valeu para você, mas não importa, você fez para a pessoa fazendo para Deus. A Bíblia diz que, nesse caso, ele não é injusto para esquecer do seu trabalho. Aleluia. O que a gente deve fazer é ser mais diligente. A gente sempre tem que ter o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. O autor e consumador da nossa fé, e os nossos olhos têm que estar fixos nele. Jesus, a gente conhece, é uma história bem conhecida dos 10 leprosos. Apenas um volta para agradecer, os 10 foram curados, mas um só volta para agradecer. Jesus não tomou de volta a cura dos 9 que não agradeceram. Jesus não ficou frustrado e não desistiu do ministério porque a maioria foi ingrata. Jesus não desistiu de curar leprosos porque os 9 leprosos não foram agradecidos. Não voltaram para agradecer. Não viu gratidão naqueles 9. Ele considerou. Ele disse, onde estão os outros? Perguntou para aquele que voltou para agradecer. Mas aquele que agradeceu, ele disse, a tua fé te salvou, fica firme. Vai embora, vai lá, se apresenta ao sacerdote, você está curado. Jesus seguiu com mais intensidade no seu ministério de cura. Sabe, eu vou lhe dizer, uma experiência traumática não pode impedir nem comprometer a sua diligência. Seja mais diligente ainda. Seja mais dedicado ainda, seja mais empenhado em fazer aquilo que Deus falou para você, se comprometa em fazer mais, seja mais intenso. Deixa que te chamem de radical, de exagerado, de fanático, de beato, de carola, pode chamar você do que for. O que importa é o que Deus pensa a seu respeito, e o que a palavra diz é que Ele não é injusto para se esquecer do seu trabalho. A gente deve se comprometer cada vez mais.
Sabe, nem todo mundo vai agradecer pelo seu trabalho, nem todo mundo vai reconhecer o seu trabalho, o seu ministério, o seu chamado. Não importa. O que importa é agradar aquele que te chamou. O que te chamou foi o que te capacitou, o que te capacitou foi o que te sustentou, é o que financia o seu chamado, é o que abre portas, e é a Ele que nós devemos fidelidade. Não são todas as pessoas que vão ser ingratas. Talvez a gente tenha uma experiência com ingratidão, mas não são todas as pessoas. Vale a pena, gente. Sabe, quando eu olho para essa experiência de Jesus com esses 10 leprosos, eu fico pensando, meu Deus, as pessoas sempre lembram dos 9 leprosos que não foram gratos, mas Jesus, ele se animou com aquele que foi grato. Sabe, se o ministério de Jesus fosse alcançar apenas aquele que voltou, já valeria a pena, teria valido a pena. Porque não importa, se a gente alcança uma vida, e eu vou lhe dizer, alcançar uma vida é alcançar toda uma geração através daquela vida. A possibilidade de alcance daquela pessoa que você alcançou, não dá para a gente mensurar. Pode ser que através daquela pessoa, daquela única vida, pode ser que você tenha abençoado um Kenneth Hagin, um Billy Graham, um T.L. Osborne, alguém que nasceu agora, um Pastor Bud, que vai sair como um caminhoneiro de uma nação e vai para uma outra nação com $600 no bolso, sem falar a língua daquela nação, e hoje o resultado do ministério daquele homem, que saiu lá do interior dos Estados Unidos, lá do Alabama, é o que a gente está vivendo hoje. Então, mesmo que a minoria seja grata, vale a pena. O que importa é que Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho. Aleluia. Você vê como você consegue enxergar como tudo é regido pelo princípio da semeadura e da colheita. O que a gente está colhendo hoje é o que a gente plantou. Mas o que a gente vai colher em 2019, a gente pode decidir ainda. Aleluia. Então escolha com diligência as sementes que você vai plantar. Aleluia. Agora olha que coisa interessante. Versículo 12. Deixa eu ler o 11 para a gente pegar o contexto novamente. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes. Sabe o que é indolente? Lento, moroso, preguiçoso. Tem muita gente preguiçosa que não vai alcançar a promessa por causa de preguiça. Porque desacelerou. Não desacelere a sua vida. Ele fala de diligência e fala de não desacelerar. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé, diga pela fé, e pela longanimidade, diga pelo fruto do Espírito, herdam as promessas. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Quero terminar dizendo isso para você. Não mudou o jeito de se desfrutar das promessas de Deus. Não mudou o jeito de se herdar as promessas de Deus. A gente deve ter pessoas como exemplo. Aqueles que herdaram as promessas. Como eles herdaram as promessas? Ou como eles herdam as promessas? Pela fé e pela longanimidade. Pela fé e pelo fruto do Espírito. Pela fé e pelo andar em amor. A desfrutar das promessas de Deus, desfrutar daquilo que a palavra nos promete, é do mesmo jeito e sempre será. Sempre será pela fé e sempre será andando em amor. Sempre será pela fé e sempre será andando no fruto do Espírito. Quando eu falo sobre andar em amor, quando eu falo sobre andar no fruto do Espírito, eu estou falando sobre andar na palavra. Eu não estou falando de amor de novela. Eu não estou falando de se tornar um idiota. Quantos sabem que idiota não é palavrão? Não estou falando de se tornar um bobão. Eu estou falando de se tornar uma pessoa que anda na palavra. E a Bíblia diz que Deus nos ama a ponto de nos corrigir. E Ele só nos corrige porque Ele nos ama. Porque um pai que não corrige o filho, ele não ama o filho, e o seu filho logo é um bastardo. Amém? Andar em amor é andar na palavra. Andar no Espírito é andar na palavra. Andar no fruto do Espírito é andar na palavra. Amém? A única maneira de se herdar as promessas, e a gente deve olhar os exemplos bíblicos, é andar na fé, viver pela fé e andar na palavra.
Nós herdamos as promessas, e esses são os exemplos de pessoas que herdaram as promessas. São pessoas que vivem pela fé. São pessoas que não negociam a sua fé, elas continuam crendo. Os governos mudam, a economia muda, tudo muda, mas a pessoa continua mantendo firme a sua confiança em Deus. Eu vou lhe dizer, eu estou muito feliz com o nosso novo presidente, mas se ele não tivesse sido eleito, a nossa fé tinha que ser a mesma. O Brasil não vai mudar por causa do novo presidente, o Brasil mudou por causa da igreja. Porque nós somos da fé. Nós estávamos chamando à existência essa mudança. Mas eu vou lhe dizer, não importa o quadro. Ah, mas se o presidente nos decepcionar, Deus não vai nos decepcionar. Nossa confiança está em Deus. Nossa provisão é o Senhor. Ele é a nossa fonte. A gente não está com expectativa em homem, a gente está com expectativa em Deus. É em Deus que a gente está crendo, então a gente deve viver pela fé. Porque a única maneira de se herdar as promessas é pela fé. Na verdade, tudo que Deus falou já está disponível. O banquete já está posto à mesa. A gente deve desfrutar pela fé. Como a gente desfruta do banquete? Falando. O Salmo 103 diz, não te esqueças, ó minha alma, não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. A gente deve considerar tudo. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, é Ele quem cura todas as nossas enfermidades. Você não deve esquecer de nenhum só benefício da sua salvação. Deve considerar e deve manter firme a sua confissão. Então a dor aumentou, eu sou curado. O diagnóstico chegou, mas eu sou curado. O médico deu a opinião dele, mas eu sou curado. O médico indicou um tratamento, mas eu sou curado. Sabe, nada vai mudar a minha confissão. Amém. Não importa as circunstâncias, chegou o aviso prévio, fui mandado embora. Não importa, Deus ainda é sua fonte e você é próspero. A gente tem que continuar falando o que a palavra diz. Falar o problema não vai resolver o problema, mas nós somos da fé. E os exemplos que nós temos de fé, são pessoas que alcançaram promessas pela fé e andando na palavra. Andando na palavra, você precisa andar na palavra. Se a palavra diz, faça isso, faça o que a palavra diz. Pode ser que todo mundo fale diferente daquilo que a palavra diz, faça o que a palavra diz. É a única maneira de se herdar as promessas, de desfrutar daquilo que foi prometido para você. E vou lhe dizer, as promessas que estão na palavra e as promessas que Deus fez ao seu coração. Existem palavras específicas sobre a nossa vida. Existem palavras que estão ligadas ao propósito de Deus para a nossa vida. Toda palavra sobre a sua vida vai acontecer. Mantenha-se falando a mesma coisa. Você precisa confessar aquilo que está revelado no seu coração. Eu sei que às vezes você vai receber palavras, eu não estou dizendo de profetada não, porque a gente às vezes recebe umas profetadas por aí que não tem nada a ver com aquilo que Deus colocou no coração da gente. Mas existem palavras que são novas para a gente, sobre o ministério da gente, sobre o chamado da gente, sobre coisas que vão acontecer na nossa vida. Palavras que não estão ainda alinhadas ou tão claras com a revelação que a gente já tem no coração. Essas palavras que vêm de Deus e que não comprometem o que você já tem no seu coração, não joga essas palavras fora, coloca ela na estante. Espera mais um pouco. Daqui a um tempo elas vão fazer sentido para você. Mas vai acontecer. Agora, aquilo que já está revelado, coloque na sua boca. Aquilo que você já sabe que foi prometido para você, coloque na sua boca. Fale chamando a existência, como se já fosse. É assim que a gente fala. Sobre o nosso ministério, Pai, obrigado porque eu fui chamado para isso. O Senhor me concedeu esse ministério. Eu não faço autopropaganda, né? Eu não faço marketing pessoal, eu não vou colocar no Facebook. Mas eu vou declarar no meu tempo com Deus. Obrigado, Senhor, porque eu fui chamado para ser um apóstolo. Obrigado porque as credenciais do apóstolo estão fluindo na minha vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor vai abrir a porta, o Senhor vai dar a direção, o reconhecimento virá do Senhor no lugar certo, na hora certa, todo o equipamento, toda a ferramenta, tudo que eu preciso. Isso no meu lugar privado com Deus, quando eu estou no Santo dos Santos, desfrutando da presença de Deus, confessando, mantendo firme a confissão da minha esperança. Não estou fazendo propaganda para as pessoas. Agora eu serei o apóstolo, aí bota no Facebook. Não é no Facebook,
é na sua boca. O que vai acontecer na sua vida deve estar nos seus lábios, no seu momento de confissão. Sabe, você está crendo para a provisão, está crendo para um aumento sobrenatural, está crendo naquilo que você cantou, numa provisão sobrenatural para a sua vida em 2019, no seu tempo a sós com Deus, é essa a confissão que você tem que ter. Agora, eu vou lhe dizer, para a gente terminar mesmo agora, vida de confissão não existe fora de congregação. Deixa eu explicar melhor. É aqui que você se fortalece, é aqui que você se energiza para você viver essa vida de confissão lá fora. Não é o contrário. Não, eu estou confessando a palavra, eu não quero nada com Jesus, não quero nada com a igreja, não quero nada com... Não, eu já ouvi uma pessoa dizendo que tinha um chamado para ser pastor, mas não gostava de gente. Meu problema é congregar, eu não gosto de pessoas, meu problema são pessoas. Então, como é que vai ser pastor de quê? De cachorro, de porco? Não, é nesse lugar que a gente vai gerar a nossa vida espiritual, é aqui que a gente é treinado. É aqui que a gente se enche do Espírito junto, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. É aqui que a gente continuamente se enche do Espírito. É isso que a palavra diz, e não se deixe de congregar. Como alguns já se acostumaram a fazer, deixar de se congregar se acostuma. Congregar é uma decisão diária. Porque você não vai deixar de ter responsabilidade para congregar. Ah, o dia que eu me aposentar e eu vou me envolver na igreja. O dia em que eu não tiver mais responsabilidade. Não, você vai ter suas responsabilidades todos os dias, mas você tem que tomar essa decisão diária. Dá vontade de ir para casa ao invés de ir para a igreja, você vem para a igreja. Amém, gente? Amém. Tudo é pela fé. Você dizima pela fé. Porque as contas vão bater lá na sua porta e você vai ter vontade de não dizimar para poder pagar as contas. E eu vou lhe dizer, se você não dizimar, você não vai conseguir pagar as suas contas e ainda vai deixar de dizimar. Agora, se você dizima, eu vou lhe dizer, a Bíblia diz assim, as janelas dos céus vão estar abertas sobre a sua vida. E você vai receber bênção tal, que você não vai ter lugar para contê-las. Mas é uma decisão. É pela fé. A cabeça natural vai querer fazer quantia. Não, esse mês não dá para eu dar o dízimo, porque eu tenho que pagar mais essas contas que eu gerei. Porque toda conta que a gente tem é a gente que inventa. Então esse mês eu não vou poder dizimar. Então você vai dizer assim, pela fé, a palavra manda, eu vou fazer o que a palavra diz. E você age pela fé. Congregar é assim também. Eu congrego pela fé. O justo vive pela fé. Não é todo dia que eu quero vir para a igreja. Eu, como pastor da igreja, não é todo dia que eu quero vir para o culto. Só que eu tomo uma decisão de vir. Diariamente a gente toma a decisão de fazer aquilo que a palavra manda a gente fazer. Amém. Foi-se o tempo em que os crentes trocavam o dia da congregação, de estar congregado, para ver final de campeonato, para ver o último capítulo de novela. Diga amém, pelo amor de Deus. Passou essa fase. Agora a gente decide congregar. E a partir daqui a gente vai gerar a nossa vida de confissão. Porque a gente se fortaleceu pela palavra, a gente se fortaleceu, fortalecendo uns aos outros, a gente desfrutou de comunhão e da unção coletiva. Agora amanhã, aconteça o que acontecer, eu vou manter firme a minha confissão, porque eu estou fortalecido. Esse ambiente gera esse fortalecimento. E a gente vai viver lá fora. Eu vou dizer, a vida lá fora é a vera. É sério. É lá fora que a gente tem que ser crente. Mas a gente só vai ser crente lá fora se a gente for crente aqui dentro. Não dá para desconectar, gente. Isso é ideia de Deus. O congregar-se é ideia de Deus. É aqui que a gente se energiza, é aqui que a gente se lixa. É aqui que a gente é afiado. O ferro com ferro se afiando. Ouvindo o que a gente não quer ouvir, mas que a gente precisa ouvir. Aí a gente vai viver lá fora. Quando as situações se levantarem lá fora, a gente está pronto. Quando as situações se levantarem na nossa casa, a gente está pronto. Quando as situações se levantarem no nosso casamento, a gente está pronto. Quando as situações se levantarem com os nossos filhos, a gente está pronto. Quando a má notícia chegar, o justo não temerá a má notícia. Porque ele tem consciência de justiça, ele sabe quem é o pai dele. Ele sabe que aquele que é maior habita nele, ele está fortalecido.
E é impossível, é uma vida que vai andando para trás quando você decide e conta a história. Acho que você não lembra se foi Felipe que postou isso, eu vi um post dizendo que é o maior fake da história, né? O maior fake da história é a pessoa dizer que não está congregada, né? Que não congrega, não vai à igreja, mas está servindo a Deus, amando a Deus, adorando a Deus. Conversa fiada, conversa para boi dormir. Deus não acredita nisso e muito menos a gente. A gente já sabe que se a conversa fiada não funciona, se a pessoa está longe de Deus, se a pessoa não congrega, ela não lê a Bíblia, ela não tem tempo de oração, ela não tem tempo de adoração, ela tem mais possibilidade de ser mentirosa. Porque ela vai, não, estou bem com Deus, mentira. Estou firme com Deus, mentira. Estou apegado com Deus, como diz a menina, mentira. Mentira. Conversa fiada. Sabe, eu vou lhe dizer, congregado, a gente tem todos os desafios, gente. Todos os desafios, não é mole não, gente. A vida não é facinha não, mas a gente é da fé. A gente é da fé, gente. A gente fica firme, a gente persevera. As notícias chegam e a gente se mantém firme. A gente, Deus, o que eu devo falar, como eu devo fazer, a gente vai para a palavra, a gente ora em línguas e a gente supera a situação. Sabe, as notícias, não tem dinheiro sobrando não, mas a gente tem Deus que é a nossa fonte. Pastor, como é que está lá? Está com a carteira cheia de dinheiro, né? Por isso que o senhor está falando isso. Não, eu não estou com a carteira cheia de dinheiro, mas eu estou com aquele que provê dentro de mim. Eu não preciso ter a carteira cheia de dinheiro para ir para os Estados Unidos. Eu preciso ter a minha boca cheia da palavra. Manter firme a minha confissão. Aleluia. E a gente vai ver coisas que a gente nunca viu antes e vamos viver coisas que a gente nunca viveu antes em 2019. Você crê nisso? Você pode ficar de pé. Sabe o que a gente precisa fazer? É começar a rir. Aleluia. Todo problema que chega na sua vida é para entristecer você. Toda informação, notícia que chega, por exemplo, sobre pessoas que falaram mal de você, é para te entristecer. Toda vez que alguém é movido a falar mal de você e alguém, olha, eu vou te contar só para você saber, porque fica chato você não saber disso. Fulano está falando mal de você. Todas essas coisas são para nos entristecer. E tudo que chega para nos entristecer vem do diabo. Porque o diabo quer roubar a sua alegria. Mesmo que uma má notícia chegue, essa má notícia não tem poder de roubar a sua alegria. A sua alegria está num lugar que ninguém pode tocar, a não ser você e Deus. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhes pode tocar. O maligno não pode tocar o seu espírito. Você é nascido de Deus. O maligno não tem acesso ao seu espírito. A alegria do espírito está no seu espírito, no seu coração. Então não tem notícia nenhuma que possa roubar essa alegria. Mas o andar na alegria é uma decisão. O irmão um dia estava me falando que ele estava igual um louco no quintal dele rindo. E ele estava rindo e aquilo pegou ele, ele começou rindo e rindo e rindo e rindo. E ele não estava rindo porque dinheiro tinha chegado, pelo contrário, ele estava rindo para o dinheiro chegar. E sabe, isso pode parecer loucura, mas eu vou lhe dizer, isso é fé. Porque diante do problema, chorar é fácil. Você não precisa de fé para chorar quando você está enfrentando um problema. Você só precisa de fé para rir diante do problema. Para rir diante de uma circunstância. Eu vou dizer para você, a gente vai cantar mais uma vez aquela música do pastor Eliezer. E você vai rir o seu 2019. Aleluia. Você vai abrir tua boca e vai rir, se você quiser. Você não é obrigado a fazer isso. Pastor, não estou afim de rir, não ria. Fica à vontade. Mas eu estou falando algo para realmente quebrar a cadeia, romper
corrente, coisa que está tentando prender você. Você vai deixar o espírito da fé encher tua boca e você vai falar. Você vai falar seu casamento, você vai falar sua casa, você vai falar seus filhos, você vai falar, vai abrir sua boca e vai deixar a fé falar. Você vai dar voz à sua fé e vai deixar essa alegria regar tudo isso. Você vai rir. Você vai fazer dessa música uma declaração. Você não vai só cantar por cantar, você vai fazer dela uma declaração. E você vai fazer aquilo que ela diz. Você vai oferecer o seu riso como um sacrifício vivo. Sacrifício não tem nada a ver com emoção. Você não tem que sentir nada, você oferece. É um sacrifício. Até que exija que você faça algo, não é sacrifício. Não estou com vontade nenhuma de rir. O clima não está para riso na minha casa. Não tem problema. Você vai rir. Eu quero te incentivar a ajudar o seu irmão. Quando você estiver cantando e rindo, dá uma olhada para a cara dele, dela. Vê se ele precisa ou ela de ajuda. E dá um riso para ela. Semeia riso. Semeia riso aí entre vocês. Você começa a semear riso. Às vezes, quando a gente olha para alguém rindo, a gente já ri também, porque é engraçado. Agora fica livre. Eu sei que alguns vão entrar no rio quando começar a fazer isso. Eu sei que alguns vão ativar. Eu sei que alguns estão querendo um pretexto mesmo para liberar. Aleluia. Mas liga mesmo o que está por dentro. Liga o que está por dentro. E deixa fluir. Fica à vontade para rir. Enquanto você estiver rindo e o rio estiver fluindo, a doença vai embora. A doença vai embora nesse rio. Vai embora. Todo câncer, todo tumor indo embora. Depressão indo junto também. Indo embora. Indo embora. Toda imagem de morte